obrigado. Saúde os irmãos que estão conectados conosco através do canal, a paz do Senhor a todos. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 20. Primeira de Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 20. Todos acharam? Amém? Amém, igreja? Vamos ler então, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Até aqui, a igreja pode se assentar, se assim for a tua vontade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, essa palavra, ela veio ao meu coração nesses dias de hoje. E quando nós olhamos para a carta de Pedro, a gente observa que a carta, o destino dessa carta, quando nós lemos lá no capítulo de número 1, de 2 de Pedro mesmo, ele escreve aos eleitos do Senhor, onde ele vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu li em 1 Pedro, capítulo 1, mas quando nós vamos no 2 Pedro, que eu disse, aí ele vai dizer assim, ó: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está buscando a esse povo que estava disperso, que estava longe da presença do Senhor, um povo que outrora conheceu o Senhor, mas que agora se encontra um pouco distante, um pouco disperso. E o intuito dessa carta, o objetivo dessa carta, é fazer com que aquele povo, ele permaneça na presença do Senhor. É fazer com que aquele povo, ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque ele sabe que o povo, ele pode se veredar por outro caminho esse que não é de acordo com a palavra do Senhor. Por isso, a preocupação dele em ensinar o seu povo, em exortar, em encorajar a esse povo a permanecer na fé, assim como eles conheceram ao Senhor, assim como eles estão na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um povo que conheceu da palavra do Senhor, um povo que viveu as experiências do Senhor, mas que agora estava sendo a cada dia atacado com situações para tão somente roubar tudo aquilo
que foi ensinado àquele povo, tudo aquilo que foi dito ao povo de Deus. Ele tem toda essa preocupação de poder agora estar ensinando a esse povo. Por isso que ele fala, portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Ele começa a ensinar, a encorajar a esse povo, porque esse povo era um povo que não tinha o Senhor. Se nós olharmos o Evangelho de Mateus, louvado seja o nome do Senhor, se nós olharmos o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, quando nós olhamos aqui a partir do versículo de número 16, ele vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que essa luz é Cristo Jesus. Aquele povo era um povo que não tinha vivência com o Senhor, não tinha experiência. É um povo, como a palavra mesmo diz, ele vivia em trevas, mas a luz, ela raiou a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, assim como também aquele povo. Porque outrora também nós, cada um de nós, eu falo primeiramente a começar por mim, porque eu não vim de berço evangélico, eu não vim de um berço evangélico, eu comecei a entender, a conhecer a palavra, eu já tinha os meus 30 anos de idade. Essa luz, ela raiou, ela veio até mim também, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, para a glória do Senhor, para a graça do Senhor, eu tenho me esforçado para poder permanecer nessa presença. E eu creio que não seja diferente também na vida dos irmãos que outrora encontraram também com o Senhor. E quando nós lemos esse texto, Jesus agora, ele começa a se revelar àquele povo. Ele começa agora a doutrinar, a ensinar aquele povo. Quando nós lemos aqui em Mateus, aonde o texto vai dizer que a luz raiou, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor agora, ele se apresenta e ele começa agora a fazer tudo aquilo pelo qual ele foi enviado a essa terra, que veio para salvar, para curar e para libertar. Tudo aquilo que o Pai deu a ele para que ele viesse a essa terra, e ele veio. E a palavra fala que ele sofreu, ele padeceu. Tudo aquilo que o Pai enviou para que ele fizesse, ele veio e agora ele começa a cumprir a vontade do seu Pai, do nosso Pai, na sua vida aqui nessa terra. Ele começa agora a ensinar esse povo, a doutrinar esse povo, e a primeira coisa que ele diz, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus então ele começa o seu ministério ali a ensinar, a pregar, a doutrinar aquele povo. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, ainda no capítulo de número 5, aqui vai dar início ao maior sermão da Bíblia, que é o Sermão do Monte, aonde o Senhor, ele é sentado ali junto com aquele povo, seus discípulos. A palavra fala que ele, abrindo a sua boca, ele começa agora a ensinar esse povo, a doutrinar esse povo, a mostrar para esse povo que agora, eles que andavam em trevas, que agora não tinham vida, agora eles passam a ter vida, e essa vida é Cristo Jesus. Eles que andavam nas trevas sem ter luz, agora a luz raiou para cada um deles, e é Cristo Jesus, Ele é a nossa luz, louvado seja o nome do Senhor. E aqui então ele começa a ensinar, a doutrinar o povo com o seu sermão do monte, onde ele começa a mostrar, a ensinar as bem-aventuranças para aquele povo. E a palavra fala que aquele povo assentado. Deus. Aquele povo assentado
agora ele presta atenção nos ensinamentos do Senhor, porque se nós vamos olhar lá no finalzinho, a palavra vai dizer, ele vai mostrar aquele povo, vai falar que aquele povo, ele ouvia aquela palavra, mas ele não ouvia como ele percebia a autoridade que o Senhor tinha para ensinar aquele povo. Ele não pregava como os escribas e fariseus da época, não, ele pregava como quem tem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pregava como quem tem autoridade, e ele é a própria autoridade, louvado seja o nome do Senhor. E ele começa dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. E no versículo de número 10 ele vai dizer: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Por minha causa. Quando Pedro está repreendendo aquele povo, é por conta tão somente daquilo que tinha se levantado contra a vida daquele povo, contra as situações que aqueles líderes da época ali estavam colocando diante daquele povo. Não a sã doutrina, como a palavra do Senhor, Ele tem mostrado para cada um de nós, não os ensinamentos que o Senhor assentado, Ele começa a ensinar ao seu povo, que existem dois caminhos para seguir, um é estreito, o outro é apertado, e Ele vai falar de falsos profetas, enfim, Ele vai ensinando ao teu povo. Por isso a preocupação de Pedro em ensinar, em exortar aquele povo, para que eles não se desviem da palavra do Senhor. Porque se nós olharmos a palavra do Senhor, se a gente voltar no Antigo Testamento, no Velho Testamento, havia um povo que experimentou maravilhas na presença do Senhor, havia um povo que viveu situações tremendas diante do Senhor. O nosso Deus, a palavra diz que Ele foi com sua mão forte, com seu braço forte, e tirou aquele povo que outrora vivia oprimido no Egito. O Senhor agora, Ele vai lá, através de Moisés, e ele liberta o seu povo. Pedro sabia dessa história lá de trás, do passado, de como aquele povo chegou um certo momento, mediante tudo aquilo que o Senhor fez, mas ainda assim, aquele mesmo povo, ele começa a apostatar, a voltar atrás. É sobre isso que eu queria falar com a igreja nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Sobre apostasia, voltar atrás. Quando nós olhamos a palavra em Êxodo, aleluia, Êxodo no capítulo 13, o Senhor, depois de ter tirado aquele povo do deserto, ter tirado aquele povo das mãos de Faraó, do cativeiro pelo qual eles viviam ali, o Senhor agora teve todo o cuidado para fazer com que aquele povo, que agora ele estava sendo conduzido pelo Senhor, eles não recuassem, eles não voltassem atrás. E olha o cuidado do Senhor, quando no versículo de número 17, ele vai dizer assim, e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Deus teve todo o cuidado de não levar aquele povo por um lugar onde o povo, eles poderiam se arrepender de ter saído daquele lugar. E se nós olharmos os tempos de hoje, o que nós vivemos hoje nessa terra,
Muitas das vezes situações se levantam tão somente para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar do convívio para com o nosso Deus. E muitas das vezes Deus age também conosco dessa maneira. Ele faz com que a gente venha dar voltas, certos momentos, para que a gente não venha a olhar para trás e perder a nossa vida, a nossa salvação. Porque assim Ele teve o cuidado com esse povo. A palavra fala que Ele é o mesmo, Ele não mudou. Assim como Ele agia lá atrás com o seu povo, agora Ele age da mesma maneira com cada um de nós. Porque ainda há um povo que é rebelde. Quando nós falamos de apostasia, a apostasia fala de rebeldia. Fala de afastar-se da presença do Senhor, se afastar dos ensinamentos, das doutrinas que o Senhor, Ele tem colocado, tem deixado para cada um de nós na palavra do Senhor. Fala de uma rebeldia de um povo, e não foi diferente com esse povo. E quando nós vemos a palavra aqui no versículo de número 20, a gente vai observar mais uma vez o cuidado do Senhor, aonde o Senhor diz assim, ó: assim partiram de Sucote, e acamparam em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, mais uma vez eu digo, o cuidado do Senhor. Durante o dia, aquele calor intenso, a palavra diz que o Senhor colocava uma nuvem, a nuvem os cobria, tapando, guardando a cada um deles. À noite, a palavra diz que uma coluna de fogo estava ao seu lado, para os aquecer, para os alumiar, e eles caminhavam de dia e de noite, louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer aqui, ó: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A cada instante, a todo período, a todo momento, ali estava a presença do Senhor na vida daquele povo. E quando nós olhamos hoje para nossas vidas, para tudo aquilo que nós temos passado nesses tempos de hoje, essa mesma nuvem, essa mesma coluna, ela tem guardado a cada um de nós, louvado seja o nome do nosso Senhor. Ontem nós deitamos, hoje levantamos, foi porque o Senhor, Ele sustentou a cada um de nós. Todas essas bênçãos, isso não foi tão somente lá atrás, no passado. Aquilo era visível aos olhos daquele povo, eles viam a nuvem, eles viam a coluna de fogo. Hoje nós não vemos com nossos olhos carnais, mas se nós atentarmos, se nós tivéssemos olhares espirituais, a gente vai ver que o Senhor, a todo instante, Ele está do nosso lado. A todo instante, Ele está ali guardando a cada um de nós. Ontem nós estávamos ali em Nova Iguaçu, no culto lá em Nova Iguaçu. O diácono Fábio, ele contou do livramento que o Senhor dele. Mas antes de acontecer esse livramento, não foi isso, meu amado? O Senhor já estava assim, tocando no seu coração para que ele clamasse, para que ele orasse ao Senhor mais intensamente, porque o Senhor iria livrá-lo de uma situação mais um pouco depois. E aconteceu, no momento daquilo que aconteceu, ele se lembrou na mesma hora, que a coluna de nuvem, a nuvem estava ali ao seu lado, e a coluna de fogo estava ali ao seu lado, guardando a sua vida. Assim também é na vida de cada um de nós, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Assim também é com cada um de nós, quando nós verdadeiramente não olhamos para trás, mas prosseguimos para o alvo, e esse alvo é Cristo Jesus. Ele guarda, Ele sustenta, e tudo isso, esse povo, ele viveu na presença do Senhor. Eles viram maná descer dos céus, eles viram o Senhor enviando carnes para eles, cordonizas para eles. Eles viram o Senhor tocar numa rocha e água brotar da rocha para que eles saciassem a sua sede. Eu acho tremendo quando eles chegam num poço e a palavra fala que esse poço ali tem uma água e essa água é amarga. O Senhor tirando, se eu não me engano, um graveto, ele joga ali e ele torna aquela água potável para o seu povo beber. Olha o cuidado do Senhor para com cada um de nós, para com esse povo.
O Senhor com todo o seu cuidado, a todo instante, guiando o seu povo, não deixando que nada faltasse ao seu povo, não deixando que nada viesse a faltar para nenhum daqueles que estavam ali. A palavra diz que as roupas do seu corpo não gastavam, os calçados nos pés não gastavam, tudo o Senhor provia para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, a palavra diz que Ele é o mesmo, Ele não mudou, e não tem sido diferente nesses tempos de hoje com cada um de nós. A todo instante nós sentimos a mão do Senhor ali ao nosso lado. Ele estava ali ao nosso lado, Eu lembro de uma reunião que nós estávamos indo em Vaz Lobo, onde eu sofri um acidente ali na entrada de Mauá. Não sei se os irmãos, eu já falei isso aqui. Eu lembro que nós paramos o nosso carro, para poder aguardar a irmã Jaqueline. Ela estava vindo também conosco. A gente parou o carro ali naquele lugar, no acostamento ali, onde tem aquela balança ali em Mauá. Uns 3 carros pararam, eu primeiro, depois mais 2 assim na minha frente, eu ali passando, tinha a faixa de pedestre, que é a faixa aqui de acostamento, a pista mais lá, eu parado aqui. Estava eu e minha esposa sentada no carro, a minha cunhada também atrás. Teve uma hora que eu saí do meu carro, eu abri a porta, saí do meu carro, botei o pé para fora, eu fiz dessa maneira, eu dei 3 chutes assim no pneu, daqui a pouco eu sentei no carro novamente. Quando eu entrei no carro, só viu aquele barulho batendo, a porta do carona aqui, ela virou uma sanfona, ela amassou. O pastor Ricardo, ele estava atrás de mim, ele estava no carro de trás, tinha um outro carro atrás também. O pastor Ricardo falou que ele fechou os olhos, ele não quis ver. Mas ali estava a presença do Senhor na minha vida. Irmãos, os que estavam lá falaram, eles comentam, foi milésimo de segundos. O rapaz veio de carro todo desgovernado, ele saiu da pista lá, ele veio aqui na porta e bateu. Milésimo de segundo, foi a conta de eu botar minha pé para dentro. Se eu estou com a perna lá de fora, eu ia pegar entre a porta e a minha perna aqui e arrancar fora. Mas ali estava a presença do Senhor. É assim que o Senhor faz com cada um de nós, quando a gente verdadeiramente decide no nosso coração, e eu vou frisar sempre isso, quando a gente decide no nosso coração servir ao Senhor, é Ele que guarda, é Ele que sustenta, porque como foi lido aqui no Salmo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, como foi dito no Salmo que a irmã leu aqui, eu vou pegar até para a gente ler, o Senhor é o meu pastor, nada faltará, deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas. É Ele que guarda a nossa vida, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, é o nosso libertador, louvado seja o nome do Senhor. E esse povo outrora, do passado, eles experimentaram isso, eles viveram tudo isso na presença do Senhor, eles experimentaram a coluna de fogo, eles experimentaram a nuvem guardando, a água brotando, enfim, tudo o Senhor provia. Mas a palavra do Senhor vai dizer, que quando nós chegamos aqui no capítulo de número 32, olha o que aconteceu com esse povo, que viveu experiências tremendas na palavra do Senhor. Alguém aqui já viu o mar se abrir, e você poder passar a pés enxutos? Alguém aqui já viu? Nem eu. Aquele povo viu. Aquele povo experimentou isso. Os cavalos, os carros e cavalos de Faraó vindo atrás daquele povo, o Senhor retardando para que ele não chegasse até ele. Eles estão agora diante do mar. E o Senhor fala para Moisés, para que mandasse que o povo marchasse, o povo começou, Moisés então toca nas águas, o mar se abre, aquele povo passa, e a palavra diz que a pés enxutos, e aqueles que tentaram entrar para poder alcançarem a cada um deles, a palavra diz que o mar se fecha, e todos morreram, isso mostra o poder do Deus, o cuidado, mais uma vez eu digo, do Senhor para com as nossas vidas. Mas esse mesmo povo que viveu tudo isso na presença de Deus, quando nós olhamos no capítulo de número 32, ele vai dizer assim,
Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Todas aquelas experiências, tudo o que viveram naquele momento, no passado ali, que o Senhor deu para eles, a ponto deles chegarem do outro lado. A palavra diz que Miriam dançava, cantando, adorando o nome do Senhor. Aquele povo fez uma festa, mas passado um período, eles começam agora a apostatar, eles começam agora a voltar atrás, a pedir a Arão para que fizesse para eles deuses, para que eles pudessem agora adorar. E quando nós olhamos os tempos de hoje, o que nós vivemos hoje, tem alguma diferença? Não é também dessa maneira que muitos têm se deixado levar nesses tempos de hoje? Pessoas que viveram, que vivem experiências na presença do Senhor, pessoas que cada dia, o Senhor tem a cada dia guardado, sustentado, tem provido situações no meio do teu povo, mas tão somente muitos têm olhado para trás. Muitos têm abandonado a presença do Senhor. Muitos não têm seguido, buscado o Senhor verdadeiramente, na beleza da sua santidade, não, mas tão somente buscam o Senhor por algum momento, ou tão somente por aquilo que Ele pode dar, naquele momento que está precisando, na necessidade. Tão somente naquele momento, e uma vez que recebe, eles começam a abandonar a presença do Senhor. Não foi diferente lá atrás, no passado. Esse mesmo povo, eles agiram da mesma maneira. Eles agiram da mesma maneira. Por isso que Pedro disse, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Salvador, Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E ele vai dizer: melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aquele povo conheceu os mandamentos do Senhor. Eles conheceram os mandamentos do Senhor, mas tão somente, agora eles voltam atrás. Eles não querem mais ser direcionados pelo Senhor, ser guiado pela mão do Senhor, conduzindo, mostrando o caminho pelo qual devem andar. É como criança, que quando é pequeno, você pega na mão, você vai levando, mas depois que cresce, ela quer andar por si mesmo. E muitos têm estado dessa maneira, e dentro da casa do Senhor, não se deixando ser direcionado pelo pastor, que é Cristo Jesus, não se deixando ser como ovelha, como o David falou, não, mas eu faço da minha maneira, eu faço na hora que eu quero, do modo que eu quero, quando o Senhor até a distante está ali ao lado, buscando, tão somente batendo na porta do coração. É por isso que a palavra do Senhor, ela não está aqui em vão para nenhum de nós. A palavra está aqui tão somente para nos ensinar e mostrar para cada um de nós que aqui, isso que nós temos visto aqui agora, nesse tempo de hoje, foram coisas que já aconteceram lá atrás. E assim como o Senhor doutrinava o seu povo lá atrás, Ele está ensinando a cada um de nós também nesse tempo de hoje. Porque Pedro aqui, ele falava a um povo de Ponto, da Capadócia, como foi dito aqui. Mas agora, ele está falando, aquele povo não está entre nós mais. Então essa palavra de hoje é para cada um de nós, é para a minha vida, é para a vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Ele vai dizer para cada um de nós: se depois de vocês terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro.
Ele está dizendo também para mim agora, nesse momento, para cada um de nós, para que a gente venha permanecer na presença do Senhor, para que a gente não venha a olhar para trás, fazer como a mulher de Ló, olhar para trás e virar a estátua de sal, não, para a gente olhar para frente, para Cristo Jesus, porque Ele está no nosso meio, Ele está ao nosso lado, é Ele que tem guardado a cada um de nós. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Ele está ao nosso lado. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, e quando eu digo que a palavra do Senhor, ela está para nos ensinar, e é verdade, ela está para mostrar para cada um de nós, que temos sim, há uma saída para cada um de nós. Mas tudo isso que nós temos visto nesses tempos de hoje, esse esfriamento, esse pouco, não há muito desejo pelas coisas, as coisas da casa do Senhor. Por isso eu muito me alegro quando as pessoas, elas se lançam na obra do Senhor. Na semana passada foi a esposa do irmão Dedé ali, a Jateude, né? Ela estava aqui ontem. Hoje foi a irmã Eloá, para a glória do Senhor. E assim a gente vai crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, se lançando na obra do Senhor, porque se a gente não fizer isso, irmãos, a gente também vai olhar para trás, a gente vai sentir desejo pelas coisas que nós passamos lá atrás, e a gente também pode ocasionar também de nós apostatarmos também da fé, porque isso está revelado na palavra do Senhor para cada um de nós, o Senhor deixou escrito para cada um de nós, quando nós olhamos aqui em 1 de Timóteo, capítulo de número 4, quando nós olhamos esse texto aqui, a gente vê que o Senhor, Ele teve todo o cuidado, mais uma vez eu digo, de deixar escrito para cada um de nós, para que a gente não venha cair nesse laço, nesse embaraço, aonde a palavra vai dizer, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A palavra já está mostrando para cada um de nós, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E que últimos tempos são esses? É o tempo que nós vivemos agora, porque sabemos que perto está o Senhor da sua volta, sabemos que estamos perto do fim. Quem assistiu ou esteve aqui na EBD, você ouve, se você não viu, assista a EBD mais uma vez. Nós estamos no final, não há tempo mais para nada nessa terra. É por isso que muitas das vezes, têm se apostatado da fé. Porque muitas das vezes, quando a palavra ela é ministrada, quando a palavra ela é falada, muitos não têm dado crédito. Muitos não têm crido naquilo pelo qual o Senhor, Ele tem alertado, mostrado a cada um de nós. Se você não viu, assista. Assista a EBD. Você vai ver o amor do Senhor nesse dia de hoje, para com a nossa vida. Mostrando, alertando a cada um de nós. Fazendo cumprir o que a palavra do Senhor, ela está determinada, ela está escrita, é para cada um de nós. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia, quando fala de hipocrisia, fala de influência, de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. É isso que muitos têm dado ouvido. E quando Paulo ele está escrevendo a Timóteo aqui, ele está exortando, ele está ensinando a Timóteo. Ele está dizendo para Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ele está mostrando para ele, para que ele não venha cair também nesse engano, nesse erro, de tão somente se deixar ser levado pelas doutrinas que estão sendo levantadas a cada dia na vida daquele povo. Mas como mais uma vez eu torno a dizer, Timóteo não está no nosso meio mais, mas então a palavra é para cada um de nós. E quando fala que muitos apostatarão da fé, não está falando de ímpio. Ele não está falando de quem está lá fora, vivendo a sua vida, não é dele.
Ele está falando de pessoas que estão dentro da casa do Senhor. Porque o ímpio ele já está lá fora, ele precisa ouvir da palavra do Senhor para poder chegar ao conhecimento e também voltar para a casa do Senhor, ou então vir à casa do Senhor e conhecer o Senhor. Aqui não, aqui ele está mostrando, desses que vão apostatar, ele está falando de pessoas que experimentaram a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as suas vidas. De pessoas que viveram experiências na presença do Senhor. Essas pessoas, elas estão apostatando, estão voltando atrás na fé. Eles estão voltando atrás na fé. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai mostrar para cada um de nós, e Ele vai mostrar as características desse povo, de como esse povo ele vai estar. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 de Timóteo, no capítulo de número 3, ele vai dizer assim, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Aí ele vai dizer, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Mais amigo dos deleites, das coisas do mundo, lá de fora, do que amigo do próprio Deus. Não é mais aquilo que é do alto que tem buscado. Não é mais as coisas que santificam, não é mais aquilo que é puro, que é agradável, não. Mas tão somente as coisas lá de fora, as coisas desse mundo. E muitas das vezes, muitos dentro de denominações chamadas igreja, se encontram dessa maneira, mas a todo instante o Senhor está nos alertando, a todo instante o Senhor está mostrando para cada um de nós, que essa apostasia pela qual a palavra do Senhor, ela mostra para cada um de nós, ela é real. É algo que está, ou que vai, ou que já está acontecendo no meio do povo que se chama pelo nome do Senhor. Há um esfriamento, há um desejo desenfreado, muitas das coisas, das pessoas de buscarem as coisas, de se assemelharem às coisas que são do mundo, às coisas que são lá de fora. Não é tão somente a palavra do Senhor, não é tão somente viver das coisas do Senhor, mas muitas das vezes ele tem se entrelaçado com as coisas desse mundo. Com as coisas desse mundo. Esse dia nós estávamos vendo uma reportagem, passando uma premiação do final de ano, que tem muito disso, as coisas, mas só pessoas do mundo, de tudo quanto é gênero musical, estavam ali. De rock, de pagode, enfim, essas coisas todas. Aí na reportagem mostrando, aquelas pessoas ganharam prêmios ali. Aí daqui a pouco, quem sobe para ganhar seu prêmio? O gospel. O gospel está ali também, para ganhar o seu prêmio. Está ali junto com os outros, aí você vê as pessoas que estavam ali do gospel, mas eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas enfim, estava ali, Jota, para receber o seu prêmio também, misturados, junto ali com as coisas desse mundo. As músicas, se você vê as músicas das pessoas que ganharam o prêmio a maior ali, as músicas do mundo, cada letra mais terrível que a outra, mas ali estava no meio também, representando esse meio gospel, e se dizendo, servo, serva do Senhor. Por isso, essa apostasia que nós vemos nesses tempos de hoje, ela é real, ela está acontecendo. E se nós não atentarmos para isso, se a gente também não abrir os nossos olhos, a gente também pode cair nesse engano. A gente pode também ser deixado se levar por isso, porque são coisas que são pequenas, que aparecem, são coisas pequenas, são mínimas, que muitas das vezes passa desapercebido no nosso meio. Passa desapercebido, você nem percebe, quando vai ver, você já está envolvido com aquilo. Assim também é para cada um de nós. Por isso que o Senhor, a cada dia, Ele exorta, Ele mostra. Por isso que a palavra do Senhor, ela está aqui para nos ensinar.
para que a gente não venha se desviar, para que a gente não venha escolher esse caminho que é largo, que é espaçoso, mas permanecer no caminho estreito, porque sabemos é Ele que vai nos conduzir até Cristo Jesus. A palavra diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é morte. E muitas das vezes parece que é esse caminho que o povo tem buscado. Hoje eu precisei sair 4h30 da manhã, que eu fui levar minha filha na rodoviária lá em Itaboraí. Irmãos, quantas pessoas, assim, eu não gosto nem de sair de madrugada, nem à tarde da noite na rua, eu não gosto mais. Eu tenho até medo de estar saindo de madrugada, só uma necessidade. Mas você vê as pessoas todas se perdendo em bares. Passei lá em Magé ainda, passei num lugar onde tem um negócio de um forró lá, o forró ainda tocando. Estava tocando ainda, Diego, perto da casa de saúde. Aquele monte de gente, jovens ali, bebendo, você via as pessoas desfiguradas. E quantos ali, muitos dali, já tiveram dentro de igreja, dentro de denominação chamada igreja. Muitos ali, eu creio, que já uma vez, já experimentou do Senhor na sua vida. Muitos que estão ali nessa situação, de repente já teve livramentos do Senhor, tiveram bênçãos do Senhor ali naquele momento, quando estavam ali buscando ao Senhor, mas tão somente voltaram atrás. Eu não digo que são todos, mas muitos ali. Eu creio que ali deveria ter alguém que outrora já esteve na presença do Senhor, mas era 4h30 da manhã, estava ali, aquele monte de gente. Quando chega lá em Itaboraí, na Manilha ali, a mesma coisa, as pessoas jogadas em calçada, sentadas. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Aonde vai parar essa humanidade? E o Senhor a todo instante, Ele está batendo na porta do coração. O Senhor a todo instante, Ele está chamando, Ele está convidando a sua noiva, o seu povo. Mas quem tem dado crédito? Quem tem dado crédito? Aquilo pelo qual a palavra do Senhor, ela é ministrada. As pessoas estão se deixando levar por aquilo que a vida tem mostrado, aquilo que o corpo quer fazer, e eles vão levando dessa maneira. E quando é falado a palavra do Senhor que muitas das vezes ela é dura para cada um de nós, mas ela é dura porque o Senhor corrige e exorta o filho a qual Ele ama. Mas muito ouvindo a palavra que é dura, elas voltam atrás. Elas não querem. Elas não têm mais esse desejo, esse prazer de estar. Mas isso não é bem assim, o não é bem assim. Agora ele tomou posse, ele entrou no meio da igreja do Senhor, e não é bem assim, isso é sua interpretação, e assim vai vivendo, e muitos a cada dia voltando atrás, e ficando cada dia mais distante da presença do Senhor, a cada dia mais longe da presença do Senhor. Mas Deus nos chama nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, a gente invocar o nome dEle, enquanto Ele está perto, a gente buscar a Ele, enquanto Ele se pode achar. Ele convida a cada um de nós a agirmos dessa maneira, a não abandonar, a não largar, a não abrir mão de tudo aquilo pelo qual você e o Senhor, você já viveu na presença do Senhor. Eu creio aqui que os irmãos já viveram experiências tremendas com o Senhor, eu creio nisso. Muitos aqui já viveram, se não todos, já viveram experiências com o Senhor, e como abandonar um Deus que tem cuidado, um Deus que tem guardado, um Deus que amou o mundo, que a palavra diz, de tal maneira, que Ele entrega o seu único Filho, para que através dele nós tivéssemos vida. Como abandonar o nosso Deus, o nosso Senhor? Não tem como a gente abandonar a esse Deus. Ele está perto, Ele está próximo, Ele está perto de vir, Ele está perto de vir buscar a presença, Ele está perto de vir buscar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. Então não tem como mais, e eu percebo isso quando chega no final do ano assim, parece que as coisas mudam, a preocupação muda, as coisas, o desejo, as coisas mudam, o foco muda.
mas quando nós deveríamos permanecer na presença do Senhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando nós saímos dessa porta para fora, o que nos espera lá fora. Imagina se nós não tivermos a presença do Senhor, como que nós vamos chegar até a nossa casa? Como que nós vamos sair dessa porta aqui, você que pega Uber, você que pega ônibus, ou você que vai com o seu carro, enfim, ou você que mora aqui perto, que veio a pé, mas são poucos passos, pastor, minha casa é daqui, não, e aí? E se nós não tivermos a presença do Senhor, como que nós vamos agir? Como que nós vamos fazer? A presença do Senhor, ela é tudo em cada um de nós. A presença do Senhor, ela é tudo em cada um de nós. Você pode ter o melhor que for dessa terra, mas não se compara à presença do Senhor na sua vida. Você pode possuir tudo que você pensar nessa terra, mas não se compara à presença do Senhor. E eu sempre digo isso de Davi aqui, porque Davi ele sabia que sem a presença do Senhor ele não poderia ficar. Ele poderia ficar sem o reino, mas sem a presença ele não poderia. O tempo pelo qual nós vivemos hoje é tempo de nós permanecermos na presença do Senhor. É tempo de nós verdadeiramente não nos afastar da presença do Senhor. Quando Paulo aqui está ensinando a Timóteo, no versículo de número 10, ele disse aqui, dos que iriam se afastar da presença do Senhor, das características de como era esse povo, de como estava esse povo nos últimos tempos. Quando chega aqui agora, ele exorta a perseverar na presença do Senhor, onde ele vai dizer assim, no versículo de número 10, do capítulo 3 de 2 Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ele está dizendo para Timóteo aqui nessa hora. E ele vai dizer, e todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí ele vai dizer para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ele está dizendo, tu porém, permanece naquilo que tens aprendido e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. É permanecer, irmãos, naquilo pelo qual nós temos aprendido. É não se deixar ser influenciado. Pelas coisas desse mundo. Por tudo aquilo que o inimigo, ele coloca diante de cada um de nós. Tudo aquilo que Satanás, ele vem com seus dardos inflamados, para tão somente tentar roubar de nós a nossa salvação, a nossa santificação. Porque nós sabemos, sem a qual ninguém vai ver o Senhor, já foi falado isso aqui. Então o tempo pelo qual nós vivemos hoje, é tempo de buscar ao Senhor, é verdadeiramente se afastar de tudo aquilo que não provém de Deus, de tudo aquilo que você vai perceber ali, que pode corromper tudo aquilo que nós temos aprendido no Senhor. Deus é santo, e convém que aquele que se achega a Ele seja santo também, e melhor, Deus tem ciúmes de cada um de nós. Quando há essa apostasia, quando nós voltamos atrás, Ele se entristece no seu coração, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para o louvor da sua glória, para isso nós fomos criados, para glorificar e exaltar o nome do Senhor.
Para isso nós fomos criados, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado a cada dia na nossa vida. Foi para isso que Ele formou a cada um de nós. Foi para isso que Ele verteu todo o seu sangue naquela cruz. Cada gota do seu sangue, sangue e água jorraram do nosso Senhor, por amor de cada um de nós. Tudo foi criado por Ele, por amor de cada um de nós. E o desejo dEle é que nós, a cada dia mais e mais, a gente venha estar perto do Senhor. A gente venha estar buscando a presença do Senhor, não se deixando ser levado por aquilo que o mundo oferece a cada dia, a cada um de nós. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo pelo qual tens aprendido. Tudo que você tem aprendido, tudo que tem sido ensinado a cada um de nós aqui a cada dia, tudo que nós temos vivido na presença do Senhor, isso deve ser combustível para que eu e você, a gente venha continuar, a gente venha permanecer na presença do Senhor. A gente não venha desviar o nosso olhar, a gente não venha desejar as coisas que são lá de fora, as coisas que são do mundo, sabendo que há uma morada, um lugar preparado para cada um de nós. O Senhor disse que Ele iria preparar, e Ele vai preparar, Ele já preparou para cada um de nós essa morada. E perto nós estamos de chegar esse dia, do Senhor Ele chegar e vir buscar a cada um de nós, de buscar a sua igreja, o seu povo, a sua noiva. Por isso é necessário, eu e você, a gente a cada dia nos adornar, nos preparar, para poder estar aguardando, com ardente expectativa, a vinda desse noivo maravilhoso, a vinda desse noivo que está por vir, que está para vir buscar a seu povo, buscar a sua igreja. Mas antes disso, sabemos que há uma tribulação, e uma tribulação tamanha, que está por vir sobre esse povo, sobre cada um de nós. Se nós não nos tivermos alicerçado nesse período, nesse momento agora, a gente não vai conseguir vencer. Se a gente não tiver pautado na palavra do Senhor, se a gente não estiver vivendo as experiências que o Senhor, Ele tem dado a cada um de nós, a cada dia, se a gente não guardar tudo isso dentro de cada um de nós, e desejar verdadeiramente um dia ser levado e poder estar com Ele nos altos céus, tudo isso que está por vir, eles vão tão somente como um assopro, ser tirado de cada um de nós. Porque são coisas terríveis que estão por vir. Coisas terríveis que estão por vir. É necessário a gente se manter na presença do Senhor. É necessário a gente bater o nosso pé firme e falar, não, eu pertenço a um Deus, eu pertenço a um Senhor, porque eu sei que Ele tem cuidado da minha vida, eu sei que Ele verteu o seu sangue por amor da minha vida. E assim não se deixar ser levado pelas coisas desse mundo. Não apostatar, não voltar atrás. Porque se agirmos assim, como disse no texto que nós lemos no começo, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. A palavra do Senhor vai dizer que a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu pego essa palavra para mim, primeiramente, porque muito me foi dado, e muito eu sei que será cobrado também. Mas muitas das vezes as pessoas interpretam isso, que isso é tão somente para os pastores. Não, porque muito também é dado a cada um dos irmãos também. Então muito também será cobrado a cada um de nós, a nós que estamos na condição de pastor nesse período,
e a cada um dos irmãos também, porque muito o Senhor, Ele tem dado, Ele tem ensinado, Ele tem mostrado, a cada culto, a cada EBD, é mais um ensinamento, é mais algo que o Senhor Ele está dando à sua igreja, ao seu povo. Então, a quem muito é dado, muito será também cobrado. Então, é tempo de vigilância, é tempo de olharmos verdadeiramente, de analisar cada um analisar a si próprio, se aquilo pelo qual eu estou fazendo, aquilo pelo qual você está fazendo, tem agradado ou desagradado o nosso Senhor. Falhamos? Sim, nós falhamos, erramos, somos falhos, somos pecadores, mas a graça do Senhor, ela não é motivo para que a gente venha permanecer no erro. É cada dia se policiando, olhando verdadeiramente, se estamos agindo na fé ou não estamos agindo na fé. Porque Deus, o Senhor, não tem prazer naquele que retrocede. Ele não tem prazer naquele que retrocede. Nós falamos domingo passado, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque não será em vão não será vão o nosso trabalho no Senhor. Há um lugar, há uma promessa, como nós falamos na semana passada, a cada um de nós, e é para nós essa promessa, é para mim, é para você, é para toda a igreja de Cristo Jesus, é para cada um dos irmãos também que estão conectados nessa hora, é para você também essa promessa. Por isso a importância de permanecermos de pé, vigilantes, porque sabemos que mais hoje, mais amanhã, estaremos diante do nosso Senhor, estaremos junto do nosso Deus. Então é vigiando, não se deixando se entrelaçar com as coisas do mundo, até porque a palavra diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o Senhor diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mas muitas das vezes a apostasia ela acontece por conta de envolvimento com as coisas lá de fora, com as coisas do mundo, com coisas que tão somente nos tira, nos afasta da presença desse Deus, da presença do Senhor. Irmãos, nesse dia de hoje, a época que nós estamos, a data pela qual nós estamos, há muitas denominações nessa noite, e eu não estou aqui julgando, mas eu estou somente falando porque eu vivi isso. Eu vivi isso, por isso eu falo. E eu tenho buscado na palavra do Senhor, eu tenho aprendido na palavra do Senhor. Há muitos lugares que nessa noite, não é a sã doutrina, a palavra do Senhor que é ministrada. É tão somente, não sei se os irmãos já viveram, eu já vivi, eu já participei, é tão somente, é uma cantata, que é feita, que é realizada dentro de muitas denominações. Imagina, nós poderíamos aqui nesse dia de hoje, um domingo, preparar as crianças, para que subissem aqui, se fizessem nessa escada aqui, e cantassem aqui um louvor, uma música, enfim, um louvor, nesse estilo que eu estou falando de cantata, mas isso não nos leva à salvação. A igreja poderia também pegar aqui, preparar as coisas, tem o Edgar, que é o Edgar na filmagem ali, o Pedro aqui no Data Show, o Luan no som, preparar aquele ambiente todo bonito, todo de festa, todo natalino, a palavra é essa, e nós estarmos aqui naquela alegria, mas isso não nos leva ao arrependimento. As irmãs que são aqui, que elas gostam de arrumar a igreja, de ajeitar toda a igreja, quem já esteve aqui na inauguração, quem já esteve aqui no encontro de casais, viram o cuidado que as irmãs têm de enfeitar, de arrumar tudo bonitinho. Poderia estar tudo arrumado. Aquele coqueiro ali, poderia estar ali, luz piscando,
mas nada disso vai nos levar à presença do Senhor. Nada disso nos leva à presença do Senhor. É por isso que tudo isso tem acontecido, essa apostasia ela tem acontecido, devido a esses embaraços do mundo, essas coisas do mundo, que são trazidas para dentro de denominações chamadas igreja. E eu digo mais uma vez, eu falo porque eu já vivi, eu já participei, mas nada disso nos leva à presença do Senhor. O que vai me levar, o que vai te levar à presença do Senhor, é o nosso joelho no chão. O que vai nos levar à presença do Senhor, a poder ouvir: vinde bendito do meu Pai, e possui o que é teu por herança, é nós colocarmos essas palavras dentro do nosso coração. É nós aprendermos verdadeiramente a vivermos, a permanecermos naquilo pelo qual nós temos aprendido. E quando eu falo que temos aprendido, não estou falando de doutrina de homens, eu estou falando da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é ela que cura, é ela que salva, é ela que liberta cada um de nós. Poderíamos estar aqui nesse momento festivo, todo mundo, aquela coisa toda, mas não nos levará à santificação. O que nos leva à santificação é nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. O que nos leva à santificação é a gente olhar para dentro de cada um de nós, examinar a cada um de nós e ver aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor, e tão somente tirar de dentro de nós, para que a gente possa ter uma vida em santidade, em busca na presença do Senhor. Na presença do Senhor. É isso que vai nos levar a Cristo Jesus. É isso que vai nos levar a Cristo Jesus. Então que nós possamos, em nome de Jesus, guardar essa palavra no nosso coração, porque como disse na palavra, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada aos pojadouros de lama. É permanecer na presença do Senhor, é viver aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que traz edificação para a nossa vida, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos coloca, nos faz estar de pé, é Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E não há outro pelo qual nós devamos ser salvos. É Cristo Jesus. É olhar para Ele, é buscar a Ele enquanto se pode achar, é invocar o teu nome enquanto Ele está perto, para que a gente venha se abastecer, a gente venha se alimentar desse pão vivo que desceu do céu, dessa palavra que transforma, que muda, que tem poder de transformar e mudar a nossa vida, que é a palavra do Senhor. É ela que traz vida para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não se deixe levar pelas coisas dessa terra, pelas coisas desse mundo. Chegou o momento de eu e você, nós nos desprendermos de algumas coisas, nos prepararmos para aquilo pelo qual está por vir. Nos preparar para tudo aquilo que tem se levantado, está sendo preparado, principalmente para aqueles que servem ao Senhor. Esse cerco, ele vai se fechar, ele vai se estreitar a cada dia. Então é buscando ao Senhor, então é invocando o nome do Senhor, é estando ao lado de Deus, a cada dia, a cada instante. Louvado seja o nome do Senhor. Grupo de louvor, faz favor, pode subir aqui. Mas eu queria ler antes mais um texto para cada um de nós, para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Texto aqui em Tiago.
Aleluia. Muitas das vezes, as pessoas não têm suportado a sã doutrina, a palavra do Senhor. Muitas das vezes a palavra, ela entra por um lado de um ouvido, ela sai do outro, e aquilo não fica guardado no coração, porque não há perseverança. E quando chega a tribulação, quando chega a luta, as pessoas têm se afastado da presença do Senhor. Tão somente têm deixado de lado o convívio para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Tiago vai dizer assim, capítulo número 1, versículo de número 12, ele vai dizer: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que esteja causando em você você não tem conseguido, permaneça na presença do Senhor. Permaneça na Senhor, porque é bem-aventurado. E tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tudo aquilo que Ele tem prometido aos que o amam, será entregue na sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai dizer no 13: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. E Ele vai dizer: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Você foi gerado pelo Senhor. Você tem um valor para o Senhor. Ele tem cuidado de você. Ele quer que você esteja ao seu lado. Ele quer que nós estejamos juntos naquela morada, naquele lugar preparado para cada um de nós, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Ele quer ver o seu rosto lá. Ele quer ver o seu rosto lá. Mas para isso é necessário a gente se esvaziar de nós mesmos, porque nós sabemos que é uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e aquele pelo qual nós alimentamos é esse que vai prevalecer. É esse que vai prevalecer. Que possamos a cada dia alimentar o nosso espírito na presença do Senhor, aguardar verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, porque Ele é fiel à sua palavra para se cumprir. Ele é fiel. Tudo que Ele falou, que fez, que prometeu, Ele há de cumprir a cada um de nós. Ele há de cumprir, mas vai depender de cada um de nós receber essas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Então, como nesse louvor de número 52, permaneça ao lado de Deus, nas mansões que Ele preparou para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.